túneis são algo tão intrinsecamente ligados ao nosso mundo que às vezes esquecemos há quanto tempo eles existem. Afinal, não são apenas os humanos que cavam túneis para superar obstáculos. Muitos animais diferentes cavam túneis para ter um lar longe do Sol ou para fugir rapidamente de seus inimigos. Já no caso da humanidade, cavamos túneis para atravessar certas formações terrestres, como montanhas, ou passar por baixo de algo que não conseguimos cruzar naturalmente. Mas quando você move tanta terra assim, inevitavelmente chega o momento em que você se depara com algo que nunca esperava encontrar. Para algumas pessoas, o azar é tanto que acabam descobrindo coisas verdadeiramente bizarras. Então hoje, deixe-me te mostrar 20 coisas assustadoras capturadas por câmeras dentro de túneis. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Descobertas na caverna de Goffs. Já mostrei um corpo encontrado em um túnel, mas na caverna de Goffs foram feitas descobertas ainda mais diretas e horripilantes. Como assim? Muitos ossos foram encontrados na caverna, o que por si só não é assustador, mas quando os pesquisadores investigaram melhor, perceberam que esses ossos estavam ali por causa do canibalismo. Isso mesmo, as pessoas que viveram naquela caverna há muito tempo chegaram a comer os seus próprios semelhantes. E não pararam por aí depois de consumir a carne, eles pegaram os crânios para fazer copos. Isso mesmo, eles literalmente bebiam nos crânios dos falecidos. É realmente assustador pensar no que as pessoas fizeram antigamente e até onde foram para satisfazer suas necessidades. Esse foi o nosso mergulho no mundo dos túneis e das várias coisas assustadoras que foram encontradas neles ao longo dos anos. Número 2. Moradores de cavernas. Como mencionei antes, há pessoas no mundo hoje que vivem voluntariamente dentro de túneis, e existem alguns na China que não só vivem, como também transformam esses túneis em casas. Esses chamados moradores de cavernas, no entanto, não estão exatamente lá por escolha, eles vivem ali por razões tradicionais, históricas e pessoais. De qualquer forma, precisam trabalhar duro para sobreviver, conseguindo comida, buscando água em poços próximos, entre outras coisas. Embora esse exemplo seja da China, há muitos outros lugares no mundo onde pessoas vivem assim tanto por vontade própria quanto por necessidade. Número 3. A caverna de cristais gigantes. Não há gigantes nesta caverna, mas há cristais gigantes que impressionam qualquer um, não importa quantas vezes olhem para eles. Essa caverna fica no México e a câmara, que está a centenas de metros abaixo da superfície, contém cristais gigantes de selenita. Na verdade, dizem que são alguns dos maiores cristais do mundo, se não os maiores. Uma ironia desse lugar é que, embora saibamos da sua existência e queiram estudá-lo mais, o ambiente é tão quente que você precisa ter cuidado e equipamento adequado para não morrer lá dentro. E se isso não fosse óbvio, seria uma coisa muito assustadora de enfrentar. Número 4. Túnel do tráfico. Se você assiste ao noticiário com frequência, esse próximo item não vai ser uma surpresa. Quando se trata do tráfico de drogas, os criminosos fazem absolutamente qualquer coisa para levar seus produtos até os Estados Unidos ou outros países. E no caso dos cartéis mexicanos, por exemplo, eles não economizam esforços, com medo de cavar como se a vida dependesse disso, para contrabandear seus produtos através da fronteira e garantir que não sejam pegos pelas autoridades. Alguns dos túneis descobertos que conectam os Isla e Liquiwa a lugares como Tijuana, México, têm centenas de metros de extensão e só são encontrados muito tempo depois de terem sido usados pelos cartéis e traficantes que os abandonam. Número 5. Os misteriosos túneis de Williamson, em Liverpool. Como já mostramos antes, existem muitos motivos para se construir um túnel. Mas, no caso dos misteriosos túneis de Williamson, em Liverpool, o mistério é justamente esse. Ninguém sabe por que eles foram construídos. Esses túneis foram encomendados por Joseph Williamson, um homem bastante rico para a época. Ele comprou um trecho de terra em Liverpool e começou a construir casas por cima. E, ao mesmo tempo, passou a cavar túneis por todas as direções no subsolo. Até hoje, ninguém sabe o verdadeiro motivo. Escavações continuam sendo feitas para tentar descobrir a razão desses túneis existirem.
O mistério é tão grande que os túneis chegaram a aparecer em uma temporada recente de Doctor Who, onde na série eles eram portais que permitiam viajar no tempo e no espaço. Número 6. Colônias de formigas. Voltando a criaturas mais comuns por um momento, as colônias de formigas são o exemplo perfeito de animais que constroem suas próprias casas para fazerem tudo o que precisam. As colônias são basicamente túneis escavados por formigas, ligando diferentes partes do formigueiro, o que permite que todas se locomovam, carreguem coisas e organizem o espaço da forma mais eficiente possível. No Brasil, por exemplo, já foi encontrada uma colônia tão enorme que poderia ter abrigado milhões de formigas. As formigas são, honestamente, alguns dos melhores construtores do planeta. Todos nós poderíamos aprender alguma coisa com elas sobre como construir bem e fazer estruturas que realmente durem. Número 7. As Catacumbas de Paris. Essa é uma daquelas passagens subterrâneas clássicas, visitadas por pessoas que querem sentir medo de verdade. As Catacumbas de Paris foram construídas porque a cidade enfrentava um problema sério com os cemitérios, simplesmente tinham ficado sem espaço para enterrar os corpos, e a situação estava ficando cada vez mais crítica. Então, decidiram remover os corpos dos mortos, separá-los até restarem apenas os ossos e enterrá-los no subsolo. Afinal, havia bastante espaço lá embaixo. Avançando para os dias de hoje, as Catacumbas de Paris abrigam os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas. Vale lembrar, nem todos os túneis são acessíveis ao público, mas é possível visitar uma parte e andar por entre os ossos. No entanto, há também quem entre ilegalmente nas partes proibidas, e algumas coisas bem estranhas já foram encontradas por lá. Número 8. Artefatos antigos. Esse caso é assustador não pelo que foi encontrado, mas pela quantidade do que foi encontrado. Em uma determinada cidade do México, uma queridinha dos arqueólogos, já que sempre parece surgir algo novo por lá, o ano de 2014 trouxe mais uma descoberta impressionante. Durante uma escavação em um dos sítios sagrados da cidade, os pesquisadores se depararam com um túnel antigo. Para não danificar a área, usaram robôs para fazer a escavação inicial, entrando eles mesmos apenas quando tinham certeza de que era seguro. E então, encontraram dezenas de milhares de artefatos. E não é exagero, foram 50 mil itens localizados dentro do túnel. Arqueólogos normalmente têm sorte se encontram algumas dezenas de ossos ou fragmentos, imagine então dezenas de milhares de objetos. Acredita-se que esses túneis levavam a tumbas reais, o que explicaria a enorme quantidade de artefatos espalhados pelo caminho. Número 9. Túnel na pirâmide. Agora vamos até as grandes pirâmides do Egito especificamente. A Grande Pirâmide de Gizé, que tem sido alvo de inúmeros estudos ao longo dos anos. As pirâmides, no geral, são um verdadeiro testemunho da incrível habilidade de engenharia dos antigos egípcios. Mas também são construções assustadoras, porque até hoje não sabemos ao certo como foram feitas. E elas foram feitas para durar, isso é claro. Em 2016, o mistério ficou ainda maior quando descobriram que havia um túnel dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Foram necessários vários anos para que os equipamentos adequados conseguissem escanear o interior do túnel. Eventualmente, algumas pessoas conseguiram visualizar seu interior. E para que servia o túnel? Ninguém sabe. E se existe um túnel como esse dentro de uma pirâmide, por que ele não aparece nas outras? Número 10. Um torso sem cabeça. Agora vamos entrar em um território um pouco mais assustador. Imagine que você está explorando um túnel dentro de uma caverna e, de repente, se depara com um corpo. Só que é apenas parte de um corpo, é apenas o tronco, sem cabeça. Pode parecer algo saído de um filme de terror, mas isso realmente aconteceu, em Idaho, há cerca de 40 anos. Como você pode imaginar, as pessoas ficaram bastante perplexas com essa descoberta, além de preocupadas com o que aquilo poderia significar. Era preciso tentar identificar o corpo. Ironia do destino. Isso só foi possível décadas depois, graças a testes de DNA. Através disso, descobriram que se tratava de um prisioneiro foragido que havia matado a própria esposa. Apesar de a família do homem, por meio de seus descendentes, ter sido informada sobre seu destino, o mistério permanece. Quem foi que o matou? Número 11. Túneis mongóis.
Na região autônoma da Mongólia Interior, na China, uma antiga cidade com milhares de anos foi escavada e estudada. E embora a cidade de pedra por si só já seja uma descoberta impressionante, os túneis presentes nela também chamaram muita atenção. Acredita-se que eles tenham sido construídos há cerca de 4.500 anos. A história e a importância da cidade foram confirmadas por meio de pesquisas meticulosas, tornando-a a cidade de pedra mais bem classificada, de maior escala e com as defesas mais reforçadas de todo o período Longshan, já descoberta na Mongólia Interior. E como sabemos que ela era uma cidade fortemente protegida? Porque o local contava com vários sistemas de defesa, criados justamente para manter qualquer ameaça do lado de fora. Eles tinham muralhas altas e outras defesas prontas para uso, mas, depois de 5 anos de escavações, acabaram encontrando um sistema de túneis, o que indica fortemente que essa estrutura também fazia parte de uma rede de defesa. É possível que esses túneis tenham sido usados para fugir da linha de fogo quando a cidade era atacada. Isso destaca muitos aspectos sobre essa civilização antiga e o que eles buscavam ao construir a cidade. Queriam garantir que ninguém pudesse tomá-la e que o povo lá dentro fosse capaz de protegê-la. Número 12. Hobbits. Essa história vem do ano de 2003, quando uma equipe de arqueólogos trabalhando em uma caverna na Indonésia encontrou alguns restos humanos bastante curiosos. Pelos ossos, eles puderam identificar que pertenciam a um Homo sapiens adulto. Mas havia um detalhe: eles eram muito baixos, com pouco mais de 1 metro de altura. Por isso, acabaram sendo apelidados de Hobbits. Você sabe, por serem baixinhos, como os personagens da ficção. Essa descoberta gerou um verdadeiro rebuliço na comunidade científica e não é difícil entender o porquê. Seriam esses hobbits da vida real? Honestamente, talvez fossem. A primeira explicação para a baixa estatura foi uma possível doença, mas alguns especialistas afirmaram que aquilo parecia mais uma característica natural da espécie. Eles receberam até um nome científico oficial. Então, por que não há mais hobbits por aí? Bem, assim como outras espécies humanoides que não eram Homo sapiens, acredita-se que eles tenham sido extintos por não conseguirem lidar com os perigos do mundo, sobrevivência do mais forte e tudo mais. Número 13. Mais criaturas do esgoto. Essa história aparentemente vem de um explorador urbano que entrou em um túnel para ver o que encontrava lá dentro. Como você pode imaginar, ele logo deu de cara com um par de criaturas olhando para ele do fim do túnel. Isso mesmo, desta vez havia 2 criaturas no esgoto, e não apenas uma. Que horror! Sim, há muitos sinais evidentes de que isso foi editado para parecer real, e um dos mais claros é o seguinte: se você visse criaturas assim dentro de um túnel, você continuaria explorando ou sairia correndo pela sua vida. Afinal de contas, eram 2. E elas claramente estavam em vantagem numérica. Número 14. Túnel de cobras. Esse é mais um aviso de segurança pública, já que às vezes é difícil distinguir o que é um buraco, o que é um túnel, ou algo entre os dois, especialmente quando se trata de animais. As cobras são uma das muitas criaturas que não têm medo de se sujar e fazer uma casinha para si mesmas. Na verdade, elas frequentemente cavam buracos no chão não apenas para se protegerem de predadores em potencial, mas também para se manterem frescas quando o clima está muito quente. Embora isso pareça algo compreensível e até fofo, também significa que pode haver um buraco ou túnel de cobra no seu quintal e você talvez nem saiba disso. E isso se torna um problema quando tudo o que você quer é relaxar, sem uma cobra aparecendo do seu lado. Normalmente, esses buracos têm formato circular e variam em tamanho, de forma semelhante aos buracos feitos por toupeiras. Os buracos de cobra são comumente encontrados na grama, mas também podem aparecer em outros lugares. Portanto, se você começar a se perguntar se tem um problema com serpentes, faça a coisa certa. Chame um especialista. Número 15. Túnel secreto alemão. Como eu já mostrei, a construção de túneis é algo que existe há milênios, até mesmo a Mãe Natureza participa desse processo para garantir que túneis sejam feitos. Avançando para os tempos modernos, várias nações tiveram seus próprios motivos para construir túneis, incluindo um certo grupo da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Veja bem,
Quando eles controlavam grande parte da Europa, também se certificaram de ter vários locais onde pudessem se esconder caso as coisas ficassem realmente ruins. Um desses lugares ficava em um retiro de férias que o partido tinha na Baviera. Esse complexo subterrâneo de vários cômodos incluía um apartamento e uma série de câmaras subterrâneas para membros do círculo interno, e era realmente um complexo grande e impressionante. A princípio, é justo dizer que esses túneis foram feitos para o caso de um ataque ocorrer enquanto o grupo estivesse relaxando na cidade de férias. Mas, com o passar do tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, esse lugar passou a ser visto como o último esconderijo possível para os alemães. E talvez você esteja curioso para saber o nome do local. Bem, é uma palavra alemã que eu não consigo pronunciar e já disse várias vezes ao roteirista para não fazer isso comigo. Era um lugar no qual você só podia entrar se fosse um membro verdadeiro do partido. O infame Ninho da Águia também estava lá, um verdadeiro lar longe de casa para um certo líder, pelo menos até os aliados chegarem e vencerem a guerra. Número 16. Criatura do esgoto. Agora, eu deveria ter sido um pouco mais específico no final do último século. Eu deveria ter dito que você não deve tentar explorar um túnel só para perseguir algo que não seja humano ou que possa nem ser deste mundo. Quer dizer, isso já deveria cobrir todas as possibilidades, certo? Se você der uma olhada neste vídeo, parece que algumas pessoas estão descendo por um túnel de esgoto e acabam encontrando uma criatura à distância que definitivamente não é humana, nem um animal que você possa reconhecer. Como você pode imaginar, as pessoas ficaram absolutamente enlouquecidas quando viram o vídeo e começaram a se perguntar exatamente o que era aquilo que estavam vendo. No entanto, há dois pontos importantes aqui. Primeiro, e talvez o mais importante, é que dá para perceber que o vídeo foi editado. Basta observar o movimento da câmera. No começo, ela se move naturalmente, mas quando o monstro aparece, ela de repente fica completamente parada. Isso é um sinal clássico de que houve edição. Eles literalmente pausaram a filmagem para inserir uma criatura que as pessoas pudessem ver. Ah, e o segundo motivo. Na verdade, tudo não passou de uma farsa. E eu não estou apenas dizendo isso. As pessoas por trás do vídeo, a empresa United Utilities, usaram a gravação como uma forma de alertar o público para tomar cuidado com o que jogam no esgoto, porque isso pode voltar para te assombrar. Por outro lado, há todo tipo de empresa que usa esse tipo de tática com filmagens encontradas ou flagrantes em câmera, tudo como parte de uma jogada de marketing. Número 17. Um fantasma. Eu até tentei evitar esse tema mais cedo com toda a conversa sobre alienígenas, mas parece que não vamos escapar do elemento sobrenatural que as pessoas adoram incluir nesse tipo de história. Então, do que estamos falando desta vez? Aparentemente, no Japão, algumas pessoas estavam inspecionando um dos antigos túneis da Segunda Guerra Mundial que existem em várias partes do país para verificar possíveis vazamentos de radiação. E foi aí que, segundo relatos, elas viram um fantasma. Dá para perceber meu entusiasmo ao falar disso, né? Pois é, talvez porque eu saiba que não é real. Não me entenda mal. Os túneis no Japão são, de fato, reais. E o túnel em questão descia cerca de 500 metros abaixo da superfície, um túnel bastante profundo, sem dúvida. Mas quando se observa como esse suposto fantasma foi registrado em vídeo, fica evidente que tudo é um pouco perfeito demais para ter sido um encontro aleatório em um túnel. Sabe aquele momento em que a câmera começa a falhar justamente quando o fantasma aparece? Ou o fato de a figura começar a chamar os homens no túnel, fazendo gestos para que se aproximem? Sim, tudo isso é completamente forçado. É por isso que você deve ter muito cuidado com o que vê na internet. Há pessoas que acreditam de verdade que túneis são locais perfeitos para encontrar fantasmas e algumas até se colocam em risco tentando provar isso. Esses túneis podem ser perigosos por razões nada sobrenaturais. Então, não faça nada imprudente só para tentar perseguir uma história de fantasma. Uma história de fantasma. Número 18. Túnel de São Francisco. Em muitos lugares, especialmente em grandes cidades com alta densidade populacional, surgem lendas sobre túneis, ganham cada vez mais destaque por causa dos mistérios que guardam em seu interior. Quem os construiu? O que há dentro deles? Por que se estendem por tantos metros? Essas perguntas despertam a curiosidade das pessoas, e é isso que as leva até explorá-los simplesmente por quererem descobrir o desconhecido.
E nesse sentido, os túneis de São Francisco são considerados por muitos como assustadores. Isso porque, embora se saiba que eles existem, nem sempre se sabe o que realmente existe dentro deles. Quem ajudou a alimentar essa lenda foi o fotógrafo Sierra Hartman. Quando jovem, ele morava no norte da Califórnia e sempre foi fascinado pelos túneis da região. Mais tarde, ao se mudar para São Francisco, começou a explorar as ruas da cidade à noite, com sua câmera em mãos. Em uma dessas noites, um bueiro que estava aberto por acaso o levou a entrar sob as ruas de São Francisco pela primeira vez, e isso despertou uma paixão adulta pela exploração urbana. À medida que encontrava novas entradas para túneis diversos, Hartman se aventurava cada vez mais fundo, registrando em fotos os locais escuros e profundos que descobria. Seu objetivo era lançar luz sobre esses espaços e mostrar ao mundo o que realmente havia ali. Outro aspecto assustador do sistema de túneis de São Francisco é que ele não está ali apenas por curiosidade ou para alimentar lendas urbanas. Na verdade, esses túneis têm uma função muito séria: garantir que os quase 1 milhão de habitantes da cidade não enfrentem problemas relacionados a esgoto ou drenagem. Isso mesmo, esses túneis servem para o escoamento de resíduos e água. Se eles deixarem de funcionar corretamente, o resultado pode ser realmente assustador, com inundações ou colapsos estruturais surgindo a partir dos ralos. Número 19. Túnel do Palácio Saxão. Um dos motivos pelos quais encontrar algo especial em um túnel é tão intrigante para as pessoas é a pergunta inevitável: o que isso significa? O que significa termos encontrado isso, neste lugar, exatamente agora? Por exemplo, em Varsóvia, capital da Polônia, estavam realizando obras no antigo Palácio Saxão, que um dia já existiu na cidade. Mas, enquanto escavavam, acabaram descobrindo um túnel que ia fundo na terra aproximadamente 4 metros e, segundo relatos, poderia ser ainda mais profundo. Essa descoberta foi chocante para quem conhecia bem a história do palácio, por um motivo simples: o túnel não aparecia em nenhuma planta, esboço ou registro conhecido do local. Isso indicava que o túnel havia sido construído e depois ocultado, de forma que apenas quem o mandou fazer soubesse da sua existência. Algo bem misterioso, para dizer o mínimo. Após investigações mais detalhadas, descobriram que o palácio, que foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial, havia servido como quartel-general do exército polonês. O túnel era usado para transportar mensagens dentro e fora do edifício. Ele foi construído especificamente na década de 1930 para fins de inteligência militar. O túnel tem cerca de 45 metros de comprimento e os tijolos usados na sua construção vieram de uma olaria local, o que foi comprovado pelas marcas deixadas nos próprios tijolos. Ou seja, o túnel não apenas existia, mas tinha uma função estratégica importante. E nesse caso, o elemento assustador é o fato de que uma parte fundamental da história quase foi esquecida por causa da destruição causada durante a guerra. Espera-se que agora esse local seja preservado para que outras pessoas possam conhecer os atos de bravura que ocorreram ali. Número 20. A Caverna da Era do Gelo. A princípio, você pode não achar que haja algo realmente assustador para ser descoberto em um túnel, considerando que são normalmente feitos por pessoas ou animais. Então, não haveria muito além de terra e pedras para encontrar. Mas a questão sobre o planeta Terra é que o que vemos na superfície é apenas uma das camadas de terra e rocha formadas ao longo do tempo. Quando você começa a remover essas camadas, está literalmente olhando para milhares de anos de história que ajudaram a formar o chão onde você pisa hoje. E isso significa que, se você cavar fundo o suficiente, pode acabar voltando até a Era do Gelo, e não estou brincando. Em 2017, embaixo de Montreal, no Canadá, foi descoberta uma caverna conectada à Caverna de Saint-Léonard. Por muito tempo, as pessoas sabiam que havia algum tipo de área subterrânea ali, onde era possível ver grandes cavernas naturais. Um dos túneis tinha cerca de 15 metros de comprimento. No entanto, ao escavarem uma parede de calcário, eles abriram acidentalmente um novo espaço completamente inexplorado. Segundo os estudiosos, essa caverna data de cerca de 15 mil anos atrás. Quando a nova caverna foi descoberta, era possível avançar apenas cerca de 200 metros, pois encontraram um aquífero. Para continuar, foi necessário usar uma canoa, e na época, ninguém sabia até onde essa caverna poderia ir.
Ela não é a maior de todas, e apenas poucas pessoas conseguem entrar no túnel ao mesmo tempo, mas tinha todas as marcas de algo esculpido pela natureza há muito, muito tempo. Um dos dois homens que a descobriram afirmou que essa foi uma grande descoberta, e não é difícil entender o porquê. Qualquer coisa datada da Era do Gelo tem valor histórico inestimável. Mas vai além disso, pode haver ali indícios de coisas sobre a nossa história que ainda nem descobrimos. O mais assustador é que esse túnel esteve bem debaixo dos nossos narizes durante muito tempo e só foi descoberto por acidente. Bom, céus, está na hora do tópico misterioso. Dá uma olhada nessa imagem e me diga, o que você acha que está acontecendo aqui? Talvez você pense que está vendo alienígenas. Foi o que eu pensei também. Já estava pronto para começar uma teoria maluca. Afinal, alienígenas definitivamente ainda não foram encontrados dentro de túneis, mesmo que o título dessa foto seja "O que cientistas descobriram em um túnel nos Estados Unidos chocou os cientistas". A história ligada a essa imagem me deixou realmente incomodado, e não só pelo conteúdo, mas pela gramática usada. Porque, convenhamos, cientistas não descobrem coisas em túneis desse jeito. De qualquer forma, aparentemente se tratava de uma imagem de vários esqueletos que teriam sido encontrados em um túnel de Nova York. E tudo o que eu posso dizer é, você sabe que esqueletos são só ossos, certo? Mas vamos ignorar isso por um momento para focar em algo mais importante. Será que corpos como esses realmente foram encontrados dentro de um túnel em Nova York? Obviamente não podemos afirmar com certeza, mas arrisco dizer que não, ou, no mínimo, eles não estavam assim quando foram encontrados. Dito isso, a ideia de pessoas morrerem dentro de túneis não é nada absurda. Afinal, existem comunidades que vivem em túneis por vários motivos. Em Las Vegas, por exemplo, existe uma comunidade subterrânea que vive nos túneis, porque é mais barato do que morar na cidade. De qualquer forma, o motivo principal pelo qual não acredito nessa história é simples. Se uma quantidade de esqueletos ou corpos humanos tivesse sido encontrada assim, todos juntos dentro de um túnel, isso desencadearia uma grande investigação para descobrir o que teria levado a algo que, literalmente, se pareceria com um massacre. Então, mais uma vez, não acredite em tudo o que vê na internet. E não, alienígenas ainda não foram encontrados, então nem precisa perguntar. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!